não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Fernando José da Silva. A questão da imortalidade da alma nos traz, de fato, uma sensação de júbilo e regozijo nunca antes vivenciada, pelo menos por mim. Porém, essa sensação dura um tempo e logo em seguida várias dúvidas surgem. Bom, isso aí é inevitável. Porque se eu estou dizendo que existem dois níveis, tá certo, de consciência, e que um deles é especialmente adaptado, tá certo, às condições de vida terrestre, então é claro que você não pode permanecer num nível mais profundo o tempo todo. Isso é impossível. Porque você volta a pensar, a recordar, a ter sensações, etc, etc. Então, veja, se você está num ambiente onde tem muito ruído, e você está tentando prestar atenção numa música, por exemplo, bom, em certos momentos você consegue sintonizar com a música, mas no instante seguinte você perde. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, quando eu estou falando, vamos dizer, da consciência profunda, eu estou falando como se fosse uma melodia interior, que é constante, mas que é continuamente abafada, vamos dizer, pelos ruídos externos e internos. Então, não tem nada de estranho que você não consiga perseverar nesse estado, tá certo? Embora, em certos casos, algumas pessoas conseguissem permanecer por várias horas. É isso? Mas, ora, várias horas numa vida, digamos, 2 horas por dia, já é muita coisa. Então ele pergunta, se a nossa consciência permanece após a morte, é lógico imaginar que podemos continuar num processo de aprendizado ao entrar na eternidade, como São Tomás de Aquino deu a entender em suas últimas palavras. É claro que sim. Você não vai ficar sabendo tudo, você não se torna onisciente. Então, é por isso, vamos dizer, que é absurdo você imaginar que o homem, o ser humano, vamos dizer, ele se integra em Deus, passa a ser Deus. Não passa a ser, não. Você conserva a sua individualidade para sempre. Quando Cristo diz, vós sois deuses, ele colocou isso no plural. Aliás, tem uma outra pergunta sobre isso, qual é o sentido que eu dou. Ele falou, o sentido é o que está no... Vamos ver se eu acho até a pergunta, já respondo as duas de uma vez. Aqui, Lima Rocha pergunta. Não consegui compreender o entendimento que o senhor dá a essa frase. Como tenho pouco conhecimento da doutrina da Igreja Católica, gostaria de saber onde aparece essa fala. Ela aparece em Evangelho de João, capítulo 10, versículo, anotei aqui. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, não sei. 10, versículo 34, onde, em geral, os comentadores se remetem a uma citação do Salmo 81, versículo 6. Porque, veja, os camaradas perguntaram para Jesus Cristo. Um momentinho, deixa eu... Epa.
Não é por causa de alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses, quer dizer, Deus dizendo para ele, vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, como acusai de blasfemo a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Então vamos lá, no Salmo está dito assim, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então isto aqui faz parte, vamos dizer, da doutrina católica, que todos nós somos filhos, porém não diretamente e sim por adoção, a partir do primogênito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com, vamos dizer, a condição de imortalidade, tá certo? Nós adquirimos, evidentemente, um estatuto de deuses. Porque, como eu lhes lembrei na última aula, e acho que já lembrei várias vezes, uma única alma imortal dura mais do que toda a duração da história humana e pode encarar toda a história humana como se fosse um momento da sua própria vida. Quer dizer, este sonho hegeliano de você unificar a história, eu digo, sim, você realiza isso, mas enquanto alma imortal e não agora. Então, isso não quer dizer que você se transformou em Deus, porque Deus não conhece só a história humana, Deus conhece tudo instantaneamente e desde sempre. Isso você não vai poder fazer. Então, existe uma diferença quantitativa de nível de conhecimento que você tem, vamos dizer, que é acessível durante esta vida e o que é acessível após a morte entre aspas. Tá certo? Então, a simples condição de imortalidade justifica esta frase, vós sois deuses, que é dita então duas vezes, uma no Antigo Testamento, no Salmo, e outra de novo no Evangelho de João. Quer dizer, a nossa condição de deuses deriva desta adoção. Tá certo? Porém, esta adoção, ela em si não é condicional. Porém, você pode perdê-la. Agora, perdendo, porque aqui prossegue, sois todos filhos de Deus, porém, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe caireis. Então, isso quer dizer que essa condição de Deus, ela é inerente à imortalidade, mas ela tem algo mais do que a imortalidade. Porque imortal você é de qualquer maneira, mas que você vá para o inferno. Não pode haver penas no inferno se os condenados ao inferno cessam de existir. Eles não cessam de existir, e isto é, vamos dizer, eu me lembro aí do padre Miguel Pedroso, dizendo, não se iludam que a condenação ao inferno é uma extinção. Os condenados ao inferno rogarão pela extinção e não vão obtê-la. Tá? Então, você continua na eternidade. Então, quer dizer, a simples imortalidade ainda não é a mesma condição, a mesma coisa, tá certo, que a condição de Deus. Para isso é preciso que, vamos dizer, a imortalidade seja completada, tá certo, por algo que é a ressurreição da carne. Né? Então, aí sim, aí você realmente é, vamos dizer, um Deus. Porém, potencialmente todos são. A promessa foi feita a todos. Não é isto? Mas tem alguns que cairão. Então, é evidente que não somos deuses por essência, porque se o fôssemos por essência, o teríamos sido desde toda a eternidade. E teríamos existido desde sempre. Então, é uma forma especial, por isso que não diz vós sois Deus. Não, diz vós sois deuses. Há uma diferença entre Deus e os deuses. Tá? Então, Deus é eterno. Os deuses são apenas imortais.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.